Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um quadro O Assunto É. No Assunto É de hoje vamos falar sobre a demissão de Mandetta. O Brasil, que há cerca de 50 dias começava a lutar contra o coronavírus e com medidas drásticas, mas fundamentais para a não proliferação do vírus de forma tão avassaladora, o Ministério da Saúde, governadores, prefeitos, seguindo as orientações da OMS, fizeram o correto. Porém, o presidente da República, como sempre, não entendeu assim. A princípio, ficou mais preocupado com a economia do que com salvar vidas. Então, no meio desse trajeto, quis diminuir o tom, mas não deu certo, Tentou mudar esse discurso, mas de nada adiantou. Seus pensamentos não batiam com o do Ministério da Saúde e Mandetta deixou bem claro isso na entrevista ao Fantástico do último domingo, onde ele falou que a população não sabia a quem ouvia, se era ao Ministério da Saúde ou ao presidente, pois não se tinha assim uma fala unificada. Isso foi se desgastando. A primeira ameaça da demissão foi lá há 10 dias, mas depois de uma reunião com alguns ministros, conseguiram convencer o presidente Bolsonaro a manter Mandetta no cargo. Naquela segunda, 6 de abril, gavetas começaram a ser esvaziadas, já se imaginando que mais cedo ou mais tarde o ministro seria demitido com sua equipe. Mas como o próprio Mandetta tinha falado, médico não abandona paciente, e ele seguiu mesmo que cambaleando. O veredito final aconteceu ontem, 16 de abril. Comentaristas políticos falam que a entrevista do Fantástico lá do domingo foi a gota d'água para Bolsonaro demitir o ministro. Eu ainda enxergo que não, mas são outros detalhes ainda mais avassaladores. Então, com a demissão de Mandetta, fica o questionamento para todos nós brasileiros, essa nação tão enorme que é o Brasil. Teremos soluções melhores? Acho que se o presidente se meter novamente em suas opiniões contraditórias, a tendência é que piore. Mas rezemos para que tudo dê certo, Rezemos para que o novo ministro seja coerente e siga as orientações que preservem o maior número de vidas. Usando as palavras que eu ouvi de uma professora na Rádio Cultura de Caruaru, o time que está ganhando não se mexe. Nesse caso, Bolsonaro, como treinador, errou feio e pode pagar caro com essa bobagem. A direita bolsonarista foi ao delírio com a demissão, enquanto a esquerda lulista se apegou ao impeachment de Dilma Rousseff há 4 anos, quando o ex-ministro na época era deputado federal e votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Mas a maioria dos cidadãos que na análise de hoje não encaixo eles em nenhum lado da moeda, vejo que ficaram insatisfeitos, indignados com a demissão injusta do ministro Mandetta e o panelaço comeu solto nas capitais do Brasil na tarde da quinta-feira. Então, que o novo ministro, Nelson Taik, faça um bom trabalho igualmente o ministro Mandetta estava fazendo, e que por uma injustiça, essa minha opinião, foi injusta sua demissão. Então, contudo, sempre pedimos proteção à força maior, que é Deus. Só Ele pode nos salvar. Eu sou Antônio Augusto de Ameixas para o Mundo, no quadro O Assunto É. Tchau!